era a antiga fornalha do alambique da aguardente. Aqui era a antiga caldeira onde se aquecia a água para separar o azeite da sangra, eles chamam de sangra. Depois aqui é a prensa hidráulica movida com água naquela bateria. A gente tinha que ter sempre um bocadinho de água a correr para a bateria, para que se mantivesse sempre com água para poder subir a prensa, que era hidráulica, não é? Tinha a bomba grande, a bomba pequena, quer dizer, até um certo limite, era com a bomba grande e com a pequena. Quando encostava ao carro, era só com a pequena, que era para melhor desistir o azeite, não é? Sangra e azeite. E aqui uma coisa, é que esta prensa aqui era a mais antiga, era a do azeite antigamente. Era a prensa mais antiga. Podiam puxar ali 4 homens ou 5 que ela não arrebentava. Que era aqui, veja que cá está aqui o coisa, veja. Aqui o coisa por onde vinha o azeite, cair aqui nestas tarefas, nós chamamos de tarefas. Antigamente o azeite ficava aqui nestas tarefas, e estas tarefas tinham um aloquete, que era a pessoa ia à noite e deixava aqui o seu azeite na tarefa com aloquete, mas isto no meu tempo nunca foi utilizado, porque no meu tempo já foi com a prensa hidráulica, e à frente da prensa hidráulica mantinha-se aqui 2 tarefas que eram 2 bidões de 210 litros. 210 litros que eram abertos e, portanto, os primeiros carros caíam aqui na primeira tarefa e depois vinham para a segunda, da segunda vinham para a terceira vinha para a quarta, na quinta caía para a tarefa do azeite, já o azeite líquido. Mas agora com a passagem da bateria ao moinho, o moinho era moinho que dava para trabalhar 4 prensas. O moinho podia ter 4 prensas que dava para moer para 4 prensas. E acontece que era postas 4 rasas de cada vez, chamávamos de rasas, que isto equivaliam mais ou menos a 15, 16 quilos, conforme o estado da azeitona, se tivesse mais crua, se tivesse mais curtida, mas geralmente era 15, 16 quilos. E, portanto, a gente punha de cada vez 20 rasas, que eram 300 e poucos quilos, cada moinho. Dali do moinho, caía abaixo a um sanfim que puxava a massa à batedeira. Caía a massa na caixa e tinha um sanfim que levava a massa à batedeira. A batedeira era o seguinte: tinha água quente toda à volta, que fazia o circuito daqui da própria fornalha. O circuito ia e mantinha sempre a massa quente, que às vezes, para conseguir carregarem os carrinhos com a massa de quente que estava, nem conseguiam. Portanto, depois daí da batedeira que ia na caixa e vinha para os carrinhos. Os carrinhos eram sempre 2 homens, um de cada lado, a espalhar a massa e a aplicar os capachos. Depois dos capachos estarem aplicados e a prensa livre, então é que vinha aqui para a prensa. E como já acabei de dizer, que até um limite teria 2 bombas a trabalhar, que era para subir mais rápido. Mas quando chegava às páginas tantas, tirava-se a bomba grande
ficava só na pequena para poder subir lentamente. Lentamente. Por isso mesmo, aqui depois lá que então o azeite aqui, como já acabei de dizer, veio aqui duas tarefas que havia aqui dos antes das ricos, aqui passava ali a terceira, a quarta e a quinta. Na quinta caía na tarefa. Caía na tarefa. Mas, contudo, aquilo que fazia mover era o motor. O motor fazia mover tudo, quer prensa, quer moinho, quer batedeira, o motor é que fazia mover tudo. Por isso o motor mantinha-se sempre a trabalhar. Se fosse que trabalhasse noite e dia, as 24 horas o motor mantinha-se a trabalhar, só parava ao fim de semana. E quer dizer, e mais ou menos o consumo do motor era nas 24 horas coisa de 20 litros de gasóleo, que só se atestava à noite que enchia consumia gasóleo, era gasóleo. E depois, olha, era 4 homens que trabalhavam em cada turno. Geralmente nós aqui começámos mais ou menos no dia 20, dia 22, dia 18 de janeiro. É onde se prolongava para aí por 15 dias um turno. Depois entrava o segundo turno um mês que trabalhava noite e dia, e depois, ao cabo do mês, mantinha-se outra vez para aí 15 dias só com um turno. Por isso mesmo, às vezes, terminámos a 20 de março. Era. E assim, olha, fez-se aqui muitas alegrias, muitas tristezas, muitos brinquedos, muitas anedotas, muitas traiçoeirices, muitas desavenças e quer dizer, eu tenho por coisa e que sempre disse que o pessoal de Sotomayor, ainda hoje que me encontro com ele, sempre tive consideração por eles. Porque eu, no último ano, fiz a escrita, tivemos aqui só de Sotomayor 65 fregueses, fora os que trocavam. E eu hoje tenho consideração por eles porque sempre me respeitaram e eu sempre respeitei a eles. Ainda hoje tenho consideração por eles. E às vezes eu até comento isto com algumas pessoas de Sotomayor e eles dizem, os próprios, tudo, mas eu digo, para mim, não tenho que dizer mal do pessoal de Sotomayor. Bem, o azeite é assim, eu, como aqui trabalhei uns anos e como estive a tomar conta disto, analisei muito o azeite. Como tu sabes, já tinha os ingredientes próprios para poder analisar e analisava, mas que nós já tínhamos uma experiência tão grande que quando fosse só cair o azeite ali na última tarefa, dámos conta se o azeite tinha pouco ou muita acidez. Acontece que uma vez veio cá a Sonadina, e ela gostava sempre de fazer o azeite na prontidão, logo após, e naquele ano descuidou-se. E acontece que ela chegou aqui, e veio o caseiro, mandei-lhe o azeite, e como eu lhe costumava sempre analisar e mandar. Mas como eu vi que tinha uma acidez superior àquilo que ela gostava de ter, eu não lhe analisei o azeite. Só lhe mandei dizer, olha, diga lá à Sonadina que o azeite que está bom. Mas que ela não confiou muito. Mandou cá novamente o empregado para lhe analisar o azeite. E eu analisei-lhe o azeite. Só que o azeite tinha 1,6 grau. 1,6 grau era muito.
E eu disse, olha, diga lá, Sonadina, que eu canalizei o azeite, mas o azeite está bom. Mas já tinha 1,6 grau, era muito. Porque um azeite acima de 1,2 grau, até aí já é, porque eu conseguia fazer um lote de azeite a 6 décimas. Porque o azeite, quando sai da oliveira, tem sempre um pouco de acidez, mesmo que apanhes e faças logo, estás a compreender? Pode ter 1, 2, a 0 nunca está. Molhar a sopa, quer dizer, é como eu já acabei de dizer, se fez aqui muitas alegrias, muitas tristezas, mas também se fez muitas alegrias que se molhava a sopa com o azeite cantinho, que era, metia-se numa pá, na fornalha, o pão a torrar, e depois com o pão torrado ia só cair da tarefa, com o azeite quente, molhar o pão. Isto era uma tradição do povo em São Lourenço. Mas, além disso, ainda se fazia outras coisas mais. Pão, broa. Não, trigo. Era trigo, era trigo. Era trigo, não pão, já o pão já não ficava bem. O pão já não ficava bem. Bom dia. Tinha que ser trigo. E acontece que então se fazia cá mais, era a batata assada nas brasas da fornalha, e depois comidas com alho e azeite com abundância. Aquilo era um prato. E como havia de costume... Era a batata a murro? Era a batata a murro. E como havia de costume, os de Lamares, que é uma aldeia vizinha, que vinham cá fazer, quer dizer, sempre poucas quantidades, porque a Vilela era era de muitos e era pequeno. Às vezes tinha moinhos que era de 3 e 4, e o Roula tinha que desenrascar tudo, tinha que fazer as contas para dividir o azeite. Mas com isso, quase todos eles traziam salpicão. Só que eu quase que nunca entrava nessas patuscadas, porque para não dar confiança, para que depois os empregados não abusassem. E por isso mesmo se fez muitas alegrias, muitas tristezas, pronto, as comidas, bebidas. Tínhamos, por exemplo, que era o C. Pedro das Laceiras, guardava sempre para o último, mas quando vinha o último era sempre uma bacalhoada. Punha-se de molho, vinha cá pô-lo de molho, e depois faziam o tal dito bacalhau, mas lhe chamavam bacalhau. Assado e a batata a murro, naturalmente? Não, era bacalhau esfarripado, mas em cru. Sim. Em cru. Com cebola, alho e essas coisas todas. E todos os anos era isso que eu fazia. Depois os carrinhos saíam da prensa, regressavam ao local onde eram os capachos batidos, com uns paus, para tirar o bagaço dos capachos, e depois era posto para uma casa ao lado, onde ia depois ser carregado na caminhonete para resíduos. E acontece que, antes de haver a batedeira, havia um cincho, chamámos nós um cincho, que era o bagaço e a segunda vez ao cincho, mas como se pôs a batedeira, e a batedeira facilmente separava melhor o azeite, deixou de existir o cincho, que era também descarregado, sacudido os capachos e metido o bagaço para a casa do bagaço. Geralmente quem carregava na altura, aqui o bagaço, no meu tempo, era o Sr. João da Folgosa, que transportava o bagaço para a Folgosa, e que depois... O peixeiro. E que depois nos transportava para nós o bagaço
ex-tratado, que era para aquecimento das águas.